vocês estejam muito bem. E se você é novo por aqui e ainda não me conhece, muito prazer, eu me chamo Bárbara e seja bem-vindo ao canal. E no vídeo de hoje teremos mais um vloguinho de leitura da série da Anne Shirley e juntos leremos Anne G. White Populars, da autora Lucy Maud Montgomery. Então eu trouxe aqui a continuação da série da Anne Shirley. Aqui no canal já tem vloguinho de leitura dos 3 primeiros livros, eu vou deixar linkado aqui nos cards e também na descrição do vídeo. Pra ser sincera com vocês, eu já comecei essa leitura antes de começar o vlog, pra ver se eu começando o livro já me motivava a gravar vloguinho pra vocês. Então eu já tô na página 94, capítulo 12, então o vloguinho vai começar a partir do capítulo 12, mas antes eu vou atualizando vocês do que eu já li. Mas, primeiramente, vamos ler juntos a sinopse do livro, que diz o seguinte: após os anos na vida de universitária, Anne agora é diretora da escola de ensino médio de Summerside. Com a chegada na nova cidade e o recente cargo conquistado, surgem alguns desafios, como a influente família Pringle, que não a quer à frente da escola. Gilbert Blythe está há 3 anos de concluir a faculdade de medicina e Anne se corresponde com o noivo por meio de cartas, compartilhando sua rotina ao lado das viúvas tia Kate e tia Chet. A governanta Rebecca Dill, o gato Dusty e sua cativante vizinha Elizabeth. Anne descobre que possui ótimos aliados para enfrentar a espinhosa família Pringle e conservar o seu cargo. Então aqui veremos a continuidade da vidazinha de Anne. Ela já concluiu a vida universitária dela e agora, como a gente viu na sinopse, ela vai trabalhar como diretora na escola de ensino médio. Então a gente vai ver toda essa saga da Anne. Para o código de cores, como de costume, escolhi algumas cores, mesmas categorias, porém cores diferentes que combinem com a capinha do livro. Então tem verde para enredo, laranja para Anne, begezinho para o Gilbert, amarelo para momentos do casal, esse é tipo um roxo, essa cor, que combina com o vestido da Anne. Então é tipo um roxo que eu separei para pods e um post-it branco para a categoria outros, que é algo que eu queira marcar, mas que não se encaixa em nenhuma dessas outras categorias, mas que ainda assim eu quero marcar, né, com um post-it e caneta. Então, basicamente essa é a sinopse, meu código de cores. A respeito da história, né, nesse livro especificamente, o livro vai ser separado por partes. Então, temos o primeiro ano, o segundo ano e o terceiro ano. Eu não lembro especificamente o que são esses anos, não sei se é os anos que Anne está trabalhando nessa escola, porque esse livro é uma releitura, mas como eu li já tem bastante tempo, eu não lembro muito dos detalhes, e eu tô no capítulo 12, que ainda é no primeiro ano, tá? E no começo do livro, a gente vê a questão da Anne falando como que é a nova casa dela, com quem ela tá morando, como que é a convivência com essas pessoas. Mostram também como que ela conhecendo as pessoas dessa cidade onde ela tá, né, que agora é a nova moradia dela, local de trabalho, os conflitos que ela tem com uma família em específico que não gosta dela, que é a família Pringle, que tem muita influência na cidade, e a família não gosta dela por um motivo muito específico. Então leiam o livro para poder saber dos detalhes. E é muito interessante a Anne falando sobre como que é esses conflitos, como que ela lida com eles. E até o momento, os capítulos que eu li, 12 capítulos, é basicamente a gente vendo tudo na visão da Anne, ela contando para o Gilbert através de cartas. Então os primeiros capítulos, na verdade, são cartas que a Anne escreveu para o Gilbert. Então, se você for ler esse livro, esteja preparado para estar dentro da cabeça da Anne, que só quem leu sabe, só quem viveu sabe como que é estar dentro da cabeça dela. Então tem personagens muito irritantes, outros muito cativantes, outros muito fofos, como sempre, né? Os personagens da autora, que essa autora gostava, né, no caso, de escrever
são sempre únicos, assim, né? Sempre tem o chatinho, o irritante, o tagarela, o cativante, o amorzinho, o sonhador, o crítico. Então tem ali a formulinha dos personagens dessa autora, mas que eles não são sempre os mesmos, sabe? Apesar das características, um pouquinho dos seus defeitos ali, cada um tem sua peculiaridade. E já no começo do livro me trouxe aquela sensação de tipo assim, meu Deus, eu amo ler, sabe? Leitura é maravilhosa, simplesmente. Então, em várias coisas já eu me identifiquei com o pensamento da Anne, o pensamento de outra personagem que é uma criança muito fofa, muito sonhadora, assim como a Anne. Então a gente vai ver a Anne conhecendo outras almas gêmeas, né, que pensam, que enxergam o mundo como a Anne pensa, e isso é muito maravilhoso de ler. Então eu decidi, né, começar esse bloquinho de leitura. Hoje são dia 13 de dezembro, mas eu já comecei essa leitura durante a semana, eu não lembro de específico. Então pretendo ler hoje, durante a minha live, o dia inteiro, e quando eu tiver mais atualizações eu volto aqui e converso com vocês, combinado? Então espero muito que vocês gostem do vídeo de hoje, estou muito empolgada para dar continuidade e finalizar a leitura de mais um livrinho da Anne. Então é isso, convido vocês a pegar seu cafezinho, seu chá, o seu lanche, o seu livrinho também, sentar aqui comigo e juntos aproveitarmos um tempinho juntos, não é mesmo? Lendo, momentinhos aconchegantes, etc e tal. Então, quando eu tiver atualizações, volto aqui para falar com vocês. Eu tava me preparando para dormir e lembrei que eu tinha que atualizar vocês, que tinha que atualizar o blog de leitura. Eu atualizei de tarde, só que na hora de editar o vídeo eu não gostei muito, sabe? Eu tava muito eufórica e eu queria que esse vídeo trouxesse uma vibe um pouquinho mais tranquila. Então, um pouquinho mais calma, eu vim atualizar vocês. Por partes. A primeira parte do livro, que é o primeiro ano, vai mostrar o primeiro ano da Anne trabalhando como diretora na escola de ensino médio. Então a gente vai vendo ela na nova casa, na nova cidade, conhecendo novas pessoas, fazendo novas amizades, se metendo em problemas. Tem essa família Pringle que eu comentei na primeira parte desse vídeo, que não gosta muito dela. A gente vai ver por que essa família não gosta dela, o que a Anne vai fazer para cativar essa família e eles finalmente, né, pararem com a rixa que eles têm, com essa intriga. Então a gente vai ver os meios que a Anne vai usar para isso. E tudo na visão da Anne através de cartas para o Gilbert. A gente vai conhecer personagens também muito difícil de lidar, muito difícil de encarar a leitura. Então tem certos personagens que são tão chatos, tão negativos, tão pessimistas, tão... não sei nem como descrever. Tão difíceis de lidar que dá vontade de abandonar a leitura, tá? Eu confesso que teve alguns capítulos muito difíceis de ler, que eu senti vontade de fechar o livro, de fechar a live e, sei lá, caçar alguma outra coisa pra fazer, porque eu tava muito impaciente. E ainda mais que dá vontade de você realmente pegar o personagem e sacudir ele assim pelo pescoço, sabe? Tal qual a Anne senti vontade de fazer com essas personagens que são muito chatas. São duas personagens em específico que são insuportáveis. E tem um personagem também, homem, que outro
vontade de esganar. E todos eles parecem uma coisa, são tudo já de idade, mais velhos. Parece que pessoas mais velhas, o tempo vai passando, fica mais difícil de lidar com elas. Não generalizando, tá? Mas tem algumas pessoas mais velhas que são difíceis de lidar. E eles ficam soltando comentários pra provocar você, sabe? Ai, ninguém me ama, ninguém me dá atenção, eu vou morrer sozinha e não sei o quê. E a outra fica comparando a situação. Ai, fulano vai se casar, espero que no casamento de fulano o vestido dela não rasgue, tal qual aconteceu com a ciclana de tal. Então, são personagens muito chatos. Aí tem outro cara que é o pai de uma amiga da Anne, que ele é extremamente chato, rabugento, então tem situações ali que você fica meio que agoniada, sabe? Por conta das atitudes desse homem. Então tem personagens muito difíceis de lidar, que se você não perseverar nessa leitura, você não avança nela, você vai empacar e querer abandonar e nunca mais pegar no livro da Anne. E eu cheguei na parte 2 do livro, que é o segundo ano da Anne trabalhando nessa escola como diretora do ensino médio. A Anne trabalhando como diretora na escola de ensino médio. Então, eu tô na parte 2 do livro, no capítulo 6, na página 174. Então, esse livro em específico, de Wind Poplars, é o mais parado até agora, porque não foca na Anne, foca realmente em outros personagens, em outras tramas, sabe, que a Anne se envolve. Em todas essas pessoas que aparecem ali problemáticas, a Anne vai arranjar uma forma de ajudar essas pessoas, porque a Anne é assim, ela tira o melhor das pessoas. Então, com o jeitinho dela, cativante, feliz, alegre, sonhadora, esperançosa, ela cativa as pessoas e tira o melhor delas. Então, por mais difícil que seja a pessoa, a Anne tem isso aqui. Se a Anne tem isso aqui de esperança, ela vai se apegar a isso aqui de esperança que ela tem para ajudar essas pessoas. Então, outro personagem que aparece é uma professora que trabalha com ela na escola, que é muito difícil de lidar. Então, desde o começo do livro, a gente vê a Anne tentando se aproximar dessa mulher, né, que é a Catherine. E eu tô, já passei, na verdade, dessa parte em que elas finalmente conversam, sentam, põem as cartas na mesa. A Catherine fala o porquê que odeia tanto a Anne, porque era algo que a Anne queria muito entender. E a gente vê a visão da Anne a respeito da visão que a Catherine tem sobre ela. A Anne também abre o coração para Catherine. E a gente conhece um pouco dessa personagem que intriga a gente, sabe? A gente fica se questionando, mas por que ela age assim? É ódio gratuito ou tem um motivo real por trás disso? E a gente vê que realmente tem um motivo real, não justificando, né, algumas atitudes dela, mas é compreensível, sabe? É de se esperar dessa personagem devido às coisas que ela passou. E a gente tá no momento em que a Anne e a Catherine finalmente se dão bem e elas resolveram passar as férias juntas, que elas são professoras, no caso a Anne é diretora, né? E elas estão passando as férias juntas porque a Anne não queria que a Catherine ficasse sozinha, porque a Catherine não tem família e muito menos amigos, ela é completamente solitária. Então, só lendo pra saber por que essa mulher é extremamente solitária e por que ninguém gosta dela, de lidar com ela, e os alunos têm pavor dela como professora. Então, acho que é isso que eu tenho pra atualizar vocês. Nesse livro, eu confesso que eu tô sentindo falta dos personagenzinhos de sempre, tá? Da família da Anne, tanto da Marilla, da senhora Rachel e dos gêmeos também. Mas como eu comentei, o foco não é na Anne, e sim em outros personagens. Então, eu tô no capítulo 6, da parte 2. Amanhã eu vou continuar minha leitura e eu volto aqui pra conversar um pouquinho com vocês. Eu não lembro se eu queria comentar sobre algo em específico, mas eu acho que eu vou deixar os meus comentários um pouco mais detalhados e descritivos pro final desse vídeo, tá? As reflexões que talvez eu esteja tendo no decorrer aqui dessa leitura. Então eu vou ali me deitar, né, galera? Que já tá na hora de dormir, de descansar. Amanhã é um novo dia e eu vou tentar ler isso tudo aqui, ó, amanhã, domingo, dia 14 de dezembro, para esse vídeo aqui sair no dia 15 de dezembro.
E é isso. Se você está assistindo esse vídeo dia 15 de dezembro, é porque eu consegui terminar a tempo e postar o vídeo a tempo. Se não, atrasei todo o meu cronograma de vídeos aqui no YouTube. Então, boa noite e até já! Eu acho que esse foi o vlog de leitura de Anne mais rápido que eu já fiz. Hoje é segunda, dia 15 de dezembro, 8h46 da manhã. Acabei de acordar, vim finalizar esse vídeo para postar para vocês hoje ainda de noite. Espero que dê tempo de fazer tudo. Eu terminei a leitura de Anne de Wade Populars ontem mesmo, domingo. Só que eu terminei, já era noitinha, porque eu passei o dia inteiro lendo para ver se eu conseguia finalizar ele. E quando eu terminei, já era noitinho, eu tava com preguiça, com muito sono, sabe? Então, quando eu terminei a leitura, eu só fui tomar um banho e dormir, porque eu tava me sentindo bem cansada mentalmente do tanto que eu li. Foi literalmente o dia inteiro lendo esse livro aqui, minha mente ficou bem cansada. E, galera, olha, confesso pra vocês que eu tô não decepcionada, mas foi um dos livros que eu menos gostei, tá? Tem tramas muito interessantes, só que não sei, eu tava tão acostumada com a vida da Anne, né, das coisas que ela tava vivendo e tudo mais, que como aqui o foco não foi nela, eu estranhei um pouquinho. Não quer dizer que o livro seja ruim, mas foi o livro que eu menos gostei, tá? Por conta que não foca muito na Anne e sim em outros personagens. Eu não tenho muito o que falar sobre essa história, porque aqui é como se fosse, sei lá, uma novela, sabe? A gente vai conhecendo os personagens e tem histórias da vida dele, então é como... A sensação que esse livro traz é como se a gente tivesse nossa casinha no campo, faz um cafezinho ali de tarde com bolo, pega a cadeirinha, senta no alpendre da sua casa, ou na calçada da sua casa, chama tuas amigas, sabe, pra tomar um cafezinho da tarde, ficar sentada na calçada, conversando sobre tua vida e sobre a vida alheia. É a sensação que esse livro traz. Quando a senhorinha senta na calçada de tarde, fala da vida de todo mundo. É a sensação que esse livro traz. Estou repetindo muito, né? Ó, desculpa se eu fico repetindo muito as mesmas coisas, mas é assim que meu cérebro funciona, tá? Eu fico tentando assimilar o que eu mesmo falo. Então, às vezes, parece que o que eu falo é repetitivo. De fato é. Quando eu edito o vídeo, eu percebo isso. Só que eu falando, não percebo. Então, se eu falar a mesma coisa várias vezes, de forma diferente, não me estranhe. É apenas a forma que o meu cérebro funciona, como se fosse meio que um delay mental. Sabe, eu fico repetindo para poder entender e assimilar dentro da minha cabeça, mas ok. Eu queria muito ter o que falar sobre essa história, mas galera, não tem. Simplesmente não tem. Um ponto que eu achei interessante, assim, foi sobre a Catherine em específico, que é uma das personagens que eu já citei aqui. Só que a história dela também leva a outras personagens. Mas a essência do que eu quero passar para vocês é basicamente sobre como as pessoas com quem a gente convive, com quem a gente tem contato e o ambiente em que a gente vive, como que essas duas coisas influenciam muito na nossa vida e molda a gente como ser humano. Então, a história da Catherine me pegou muito nesse sentido, pelas coisas que ela passou. E outras personagens também, mas vamos por partes. A Catherine, como eu comentei, ela é muito fechada, muito antipática, muito sarcástica, reclusa, não quer e não quer e nem faz o quê? Nem quer e nem faz questão.
A Catherine nem quer e nem faz questão de ter amigos, de fazer amizades, de estar interagindo ali com outros seres humanos, sabe? Mas a gente, quando vê a história dela, a gente entende o porquê que ela é dessa forma. E o ambiente em que ela cresceu, as pessoas com quem ela cresceu, moldaram muito ela nesse quesito. Ela se fechou muito no mundo dela. Então, da forma que ela cresceu, né, a infância dela, ela meio que cresceu reclusa nisso com o pensamento de minha vida é assim, eu vou ser infeliz para sempre, e entre outros pensamentos desse tipo. E a gente vai vendo a Anne, né, tentando atravessar as muralhas da Catherine. Então era esse o ponto que eu queria falar, como que as pessoas e o ambiente nos moldam, e a forma que a gente lida com isso influencia também na nossa própria vida. Então, diversas vezes a Catherine, ela se perguntava como que era ser feliz, porque ela não era, a vida inteira ela não foi feliz. E depois desse acontecimento dela com a Anne, que elas viraram amigas, ela descobriu como que era ser feliz de verdade, sabe? Ser feliz no simples, não em questão de quando eu ter isso eu vou ser feliz, quando eu conquistar aquilo eu vou ser feliz, quando eu tiver tal coisa eu vou ser feliz. Não é assim. Então mostra aqui a felicidade no simples. E o livro até cita que a Catherine desabrochou de maneiras muito impressionantes. Ela realmente virou outra pessoa, sabe? Então a Anne também ficou muito feliz por ter ajudado nesse quesito. E era outro ponto que eu queria comentar da Anne, né? E trazer como exemplo para nós mesmos, porque a Anne, desde o início, ela queria muito ser amiga da Catherine, e tinha algo nessa mulher que chamava a atenção da Anne, justamente o fato dela ser reclusa, muito sarcástica. Então a Anne tinha curiosidade de saber sobre a vida da Catherine, não como curiosa ou fofoqueira, mas sim para tentar entender a Catherine, por que ela agia como agia. Então a Anne, de todas as maneiras, ela é muito empática e tenta extrair o melhor das pessoas. E é um exemplo para nós, como por exemplo, se somos pessoas como a Anne, né, ser mais curiosas, sinceramente curiosas, sabe? Não só em questão de só saber da vida da pessoa, mas de saber da vida dela e tentar ajudar ela de alguma forma. Então, se a gente ter contato com alguma pessoa que age dessa forma, né, muito fechada, muito reclusa, muito pessimista, sarcástica, odeia tudo e todo mundo, nada é bom o suficiente para ela, tentar entender o lado dessa pessoa, né, tentar se aproximar um pouco dessa pessoa e ver, tipo assim, por que essa pessoa age como age? Será que é gratuitamente ou ela passou por alguma coisa que fez ela ser assim, que moldou ela dessa forma? Então a gente ter muita paciência e empatia. Tem pessoas, galera, eu tenho completa consciência de que é muito difícil de lidar e que você realmente desiste dela. Muitas pessoas desistiram da Catherine, então ela firmava mais ainda o pensamento dela de que ela era infeliz, ninguém gostava dela e ela não queria nem precisava de nada nem de ninguém. E eu sei que na vida real tem pessoas que são difíceis assim, só que às vezes as pessoas agem dessa forma meio que pedindo ajuda, sabe? O efeito reverso. Então a gente tentar enxergar o lado das pessoas, ver o porquê que elas agem como agem e tentar ver uma forma tipo assim, nossa, essa pessoa passou por isso, então talvez ela esteja assim, e de fato talvez ela esteja me pedindo ajuda, mas não diretamente. Então com a Catherine foi dessa forma. A Anne insistiu muito, só que ela também não foi muito invasiva, não insistiu demais. A Anne tentava se aproximar, a Catherine afastava ela, a Anne entendeu que tipo assim, então no momento realmente não dá. A própria Anne perdeu a paciência. Só que depois de um tempo, a Anne foi, voltou e insistiu de novo em falar com a Catherine de forma muito paciente, às vezes um pouco dura, mas no sentido de ser muito sincera, muito verdadeira, porque às vezes a verdade machuca a gente, a realidade machuca a gente, mas é o que há, não é mesmo? Então nem tudo vai agradar a gente, tem verdades que realmente vão nos machucar. E tem pessoas, claro, que agem como agem simplesmente porque querem, não passaram por certas coisas, é só ruim mesmo. Já tive contato com pessoas assim, então a gente sempre tentar entender o lado do outro, sabe? Esse livro traz muito essa reflexão
da Anne se doar muito pelos outros. Então aqui a Anne realmente esquecendo ela, claro, não deixando as obrigações como diretora, como professora de lado, ela tem ali o trabalho dela, só que nesses 3 anos que ela passou em Wind Populars, ela se doou muito a outras pessoas, a ajudar, a ouvir, a aconselhar, a ser paciente, a ser companheira, ser amiga. Então, a história de Anne sempre leva a gente para algum lado, para alguma linha de raciocínio, para algum pensamento que faz a gente refletir um pouquinho, sabe? E essa história, por mais que ela seja muito simples, não era como eu esperava, apesar de ser uma releitura, ela ainda traz assim muitos ensinamentos. E às vezes eu lembro de muitos textos bíblicos quando eu leio Anne de Wind Populars. E às vezes tem algumas referências bíblicas, mas também não é o foco. Mas muito da essência da história da Anne lembra muito histórias da Bíblia, sabe? Passagens bíblicas, conselhos bíblicos. Então é muito interessante essa questão. E se você tem uma leitura frequente ali, frequente que chama? Uma leitura contínua diária da Bíblia, né? Você vai pegar algumas referências. Se você tiver a sua leitura bíblica ativa ali, você vai entender algumas referências bíblicas sim. Então é muito lindo esse lado, sabe? E a gente vê 2 polos, porque tem a Catherine, que passou por situações muito difíceis na vida e decidiu ser como ela é, como eu comentei, todas as características dela. Mas também tem a Anne, que passou também por coisas muito difíceis e é como é, uma pessoa positiva, no caso otimista, alegre, extrovertida, extremamente empática. Então a gente tem 2 polos. A gente passa por coisas difíceis, a gente vai tomar essas coisas ruins e difíceis que aconteceu com a gente e se tornar uma pessoa pessimista, ou tomar tudo isso de difícil e ruim que aconteceu com a gente e tentar ver a vida por outro lado. Não romantizando os sofrimentos, os problemas da vida, mas a forma que a gente lida com as situações molda muito a nossa vida. Então, será que a gente vai mesmo ser infeliz a vida inteira devido às coisas que aconteceram no nosso passado? É difícil lidar com as dores do que aconteceu com a gente, mas não quer dizer que você vai ser infeliz para sempre, sabe? Não tomar essas dores e levar para o resto da vida, mas aprender a lidar com elas e tentar não refletir isso com outras pessoas, para que outras pessoas também não sofram. Então tem outras personagens que passam por situações também, principalmente tem a Elizabeth, que é uma criança, que ela tem uma infância muito negligenciada, sabe? A tia e a avó acham que só dando comida e educação é o suficiente para a criança ser feliz, mas a gente sabe que não é o suficiente. Então essa criança cresce sendo muito negligenciada em questão de afeto, carinho, atenção. Ela só tem um básico, sabe, da vida realmente, mas ainda assim ela não deixa de ser uma criança sonhadora. Ela é que nem a Anne, ela toma essas situações difíceis da vida dela com uma esperança de tipo assim, isso algum dia vai passar. Então para Elizabeth esse dia é o amanhã. Então ela espera ansiosamente todos os dias pelo amanhã. Não o amanhã literal, mas o amanhã para Elizabeth é como se fosse um lugar, sabe? Porque ela é uma criança, então é assim que ela enxerga a vida no momento. E é muito lindo de ver isso, porque tem muitos pais ou tutores, né, no caso seja avó, tio, que cria ali a criança, mas vamos levar para o lado dos pais, né, que é o comum de se criar o filho, a criança é o pai e a mãe. Muitos acham que você dando comida, alimentação e educação, você está fazendo tudo pelo seu filho. Não, você não está fazendo tudo pelo seu filho, você está fazendo o mínimo. A sua obrigação como pai ou como mãe é dar comida, casa, alimentação e educação para o seu filho. Mas a criança não precisa apenas disso. A criança precisa de atenção, de conversa, de momentos de qualidade com ela. Ter as coisas mínimas e básicas da vida, você não está sendo um grande pai ou uma grande mãe, você está dando o seu melhor. Mas isso não passa de sua obrigação, tá? Já que você pariu a criança não pediu para nascer, então a sua obrigação é dar o mínimo para ela. Só que tem muitas outras coisas e como criança ela não liga, não dá a mínima para coisas materiais.
sabe? Para a criança é muito importante realmente essa questão do contato, do afeto, de tempo de qualidade com seu pai, com sua mãe. Para essa criança crescer com sua cabecinha ali formada, sabe? Então, às vezes eu me sinto muito triste quando eu leio a história da Anne, principalmente porque é uma história muito antiga, né? De como os pais criam essas crianças, sabe? Como se fosse tipo assim, eu tô te dando tudo e você é um ingrato. Não, você não tá dando tudo, você tá dando o mínimo, sabe? Talvez seja um pouco problemático isso que eu tô falando, mas esse é o meu ponto de vista, sabe? E a questão também de não cobrar os filhos em relação a isso, porque os filhos não têm dívida nenhuma com os pais. Então, por exemplo, eu te dei a melhor escola, a melhor educação, não faltou comida para você comer todos os dias, então quando você crescer, a sua obrigação é me ajudar dentro de casa, pagar conta e cuidar de mim. Não, não é. Então, quanto mais você cria o seu filho com esse pensamento de que ele tem a obrigação de lhe ajudar financeiramente, fisicamente, em questão de saúde, menos ele vai querer te ajudar, tá? Então, se você cresce, cria o seu filho cresce sendo feliz dentro de casa, sabe? Ele sendo visto, ele se sentindo que é ouvido, que tudo que ele pensa, que ele sente é levado em consideração, não considerado como besteira. Se ele cresce em um lar feliz, ele vai se sentir grato por isso e, consequentemente, acredito eu, no meu ponto de vista, que essa criança vai crescer e tentar meio que retribuir aos pais, mas não como obrigação, mas porque ele quer. Agora, se a criança cresce em um lar em que tudo que os pais fizeram foi do bom e do melhor e que ele tem a obrigação de retribuir os pais por isso, ele não vai querer fazer isso. Então, é muito melhor você ouvir a sua criança, realmente cuidar dela e não jogar na cara dela as coisas que você faz por ela. Fazer com que sua criança nasça em um lar feliz vai fazer com que ela se sinta muito grata e, consequentemente, vai querer te recompensar, mas não como obrigação. Entende o que eu tô falando? Então, a história da Anne traz muitas temáticas assim, em questão de lidar com o outro, sabe? De ser empático e reconhecer também. Então, quando eu leio Anne, eu vou me identificando com algumas coisas que já aconteceram, compartilho de alguns pensamentos também que a Anne tem e vou pensando, por exemplo, nessa questão da Catherine, né? De ser mais empática com os outros e tentar entender o porquê que a pessoa age como age. Eu não sou muito assim, sabe? Então, e eu também lembrei de textos bíblicos que falam sobre isso, né? De você tentar entender o outro, fazer para o outro o que você gostaria que eles fizessem para você. Então, acho que eu vou levar isso pra minha vida, sabe? Realmente esse lado, assim, da Anne, ser mais paciente, como era Jesus também, assim como Anne Shirley. E é muito lindo, gente. Tá vendo, ó? Sempre dá pra extrair alguma coisa boa dos livros da Anne. E como o resto do livro é sempre uma grande fofoca, não tem muito mais o que falar. Porque é realmente só falando da vida alheia. Não falando mal, tá? Mas tipo assim, pra gente entender quem é quem, como é a família fulano de tal, a influência que eles têm, não é fofoca falando mal. Mas realmente de conhecer outros personagens, a vida dele, o que eles passaram na vida. Ok? Então acho que por hoje é só. Eu pensei que o vídeo ia ficar curto, mas acabou ficando bem grande. Então eu já vou finalizar e editar para passar para vocês ainda hoje, dia 15, eu acho, né? Que eu falei de dezembro. Pois é, já tô falando há quase 20 minutos. Então é isso, galera, mulheres. Espero muito que vocês tenham gostado do vloginho de hoje. Se você gostou, curte aqui embaixo, tá? Clica no botãozinho de curtir. Comenta também se você já leu Anne de Wind Populars. Se sim, se você já leu, comenta aqui embaixo o que você achou da história. Me conta também qual a sua parte favorita desse livro, se você já leu. Me conta também o que você acha do assunto que eu trouxe aqui nesse vídeo, né? Que eu acho que nem todo mundo pensa igual, mas esse é o meu ponto de vista. E eu falei muito brevemente também, né? Quem sabe em algum outro momento eu fale um pouquinho mais detalhado. Ou não também. Não sou obrigada a estar me justificando. Mas enfim, galera, comenta aqui embaixo também pra gente conversar um pouquinho a respeito disso, né? De tentar entender outras pessoas, o porquê que elas agem como agem,
A questão, só que não em sentido de apontar o dedo, tá? Mas realmente de entender a pessoa e ver a melhor forma de lidar com ela e como a gente pode ajudar essa pessoa a se sentir um pouco mais feliz, um pouco mais contente com a vida dela. E não apontar, não julgar, tá? O outro. Me conta também o que você acha a respeito de pais que agem assim, de que o filho tem a obrigação, sabe, de retribuir tudo que os pais fizeram para ele. Me conta aqui embaixo o que vocês acham sobre isso. Compartilhe esse vídeo também para amigos e familiares que gostam desse tipo de conteúdo de vlogs de leitura. E se você conhece alguém que ama Anne de Green Gables, recomenda esse vídeo para ela também, tá? Então é isso, vamos nos despedindo por aqui. Mas antes, considere se inscrever aqui no canal, tá? Nesse mês de dezembro, estamos tendo vídeo, dia sim, dia não, alternados em vídeos sobre leitura e vídeos de vloguinhos da minha vida, tá? Então, se inscreve aqui no canal, será muito bem-vindo ou bem-vinda. Clica no sininho para você receber notificação sempre que eu postar vídeo novo. E que mais? Acho que é isso, galera. Leiam a descrição, tá? Dos vídeos que eu posto aqui no canal, porque eu sempre deixo um recadinho e um resumo também do que vai ter no vídeo. Então, antes mesmo de você assistir os meus vídeos, vai ler a descrição que você vai ler umas pequenas sinopses do que vai ter nos vídeos. Então é isso, um beijo, Deus abençoe vocês, até o próximo vídeo e tchau!